E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre The Tower, ou A Torre, dificuldade de sobrevivência 2, levemente seguro, contagem baixa de entidades. Esse vídeo vem de uma sequência, onde fizemos o hub reescrito e fizemos um registro de exploração de uma nova área do hub. Esses dois vídeos levam a esse vídeo aqui, então se você não viu, vê lá. A Torre é um subnível do hub. A julgar pelas informações disponíveis, é o aspecto mais antigo e provavelmente é o primeiro a existir no nível. O acesso à torre é feito pelo sistema principal de túneis do The Hub, por qualquer uma das 10 entradas possíveis. O subnível em si é uma torre cilíndrica alta, cuja arquitetura é distintamente greco-romana. Não possui janelas e, em vez disso, a luz é fornecida principalmente, embora fracamente, por raios de um crepúsculo perpétuo que irradia de uma fonte desconhecida. No centro da estrutura, no chão, encontra-se o que resta de uma estátua de mármore desfigurada. A estrutura em si se ramifica em 10 entradas uniformemente espaçadas para diferentes pontos do sistema de túneis do hub. Acima dela, há 10 portas niveladas igualmente espaçadas em fileiras circulares, empilhadas umas sobre as outras em graus variados. Uma escada em espiral sinuosa envolve o interior da torre, permitindo acesso às fileiras mais altas. Indivíduos subiram centenas de fileiras, sem que ainda houvesse um fim à vista, enquanto outros chegaram no topo em apenas 5 fileiras, sugerindo que a estrutura se move regularmente. Ocasionalmente, algumas das fileiras podem ser mobiliadas com vários objetos, como artefatos culturais como o museu. A maioria dos artefatos foi identificada como objetos bem conhecidos nos backgrounds, porém alguns ainda aguardam identificação. Não se esquece do like. No topo da torre encontra-se o que parece um salão de reuniões, com um arranjo circular de um número indeterminado de tronos de mármore. As portas dos níveis da torre têm um design muito mais ornamentado em comparação aos do próprio hub. As regras dessas portas também se aplicam às demais do hub principal. No entanto, até o momento, as portas ainda não foram identificadas com nenhum nível. Nenhuma chave de nível foi atribuída a elas, e não há documentação de como destrancá-las. Entidades da torre. Sabe-se que apenas uma entidade reside na torre, o Mestre das Chaves. Na maioria das circunstâncias, ele está ausente, e provavelmente não haverá nenhum encontro. No entanto, se você estiver em posse de uma chave de nível e estiver de passagem, é garantido que ele aparecerá. Normalmente ele age incomodado com a presença de outras pessoas ali, como se seu espaço privado estivesse sendo invadido. Por esse motivo, ele está ansioso para se livrar das pessoas. Se alguém estiver com dificuldade de encontrar a porta correspondente à chave de nível, ele rapidamente apontará a porta, até mesmo o guiará até ela. Parece que só ele tem conhecimento completo do funcionamento interno do hub, sempre sabendo qual porta leva a qual nível. Além do Mestre das Chaves, a torre é completamente desprovida de entidades. Entradas para a torre. Para acessar a torre, você deve navegar pelo sistema de túneis do hub. Após um tempo, você encontrará uma grande porta ornamentada no final de um túnel. Há 10 delas espalhadas pelo hub, e entrar em qualquer uma levará à torre. Saídas da torre. Para sair, basta passar por qualquer um dos túneis que levam de volta ao hub. Ao sair da torre, será impossível entrar novamente. Aproveite a oportunidade com sabedoria enquanto estiver nela. Possível origem. A arquitetura da torre, juntamente com outras evidências, fortalece um indício de que ela foi originalmente construída pelos The Lost, como um local de culto dedicado a uma divindade específica. Todos os membros dos The Lost, questionados sobre o assunto, se recusaram a fornecer qualquer resposta, alegando que qualquer discussão sobre o assunto é um sacrilégio. Confere aí se o sininho tá ativado. Nesse ponto da wiki aparece escrito Arren. E clicando nisso, muda pra aqui. Agora, não há motivo para alarme quanto à adulteração desse arquivo. Em vez disso, tenho problemas muito gritantes com o conteúdo deste documento e desejo esclarecê-los. Primeiramente, esse não é um subnível. Meu santuário é, na verdade, um componente proeminente da própria encruzilhada. Em segundo lugar, sinto que as pessoas estão invadindo, porque esse realmente é o caso. Como você se sentiria se estranhos estivessem entrando na sua casa, tentando fazer perguntas ou obter coisas de você diretamente? Vocês, pesquisadores do MEG, jamais descobrirão a verdade sobre quem eu sou. Sei que nem todos têm as intenções mais nobres, mas além disso, que fique claro que a verdade pode ser muito mais perigosa do que o desconhecido. Então vá em frente, venha me pegar se puder. Aliás, eu te desafio a fazer isso. Você está perdido, se intrometendo em forças além da sua compreensão, mas esse fardo deve ser meu e de mais ninguém. Em breve você verá os pesadelos que serão desencadeados, e eu permanecerei segurando a chave do reino. E no final da wiki, um aviso do MEG, do dia 8/8 de 2019. Através de uma pesquisa, muitas outras informações e dados novos vieram à tona. Tudo isso confirma ainda mais que a torre não é um subnível do hub como pensávamos originalmente, mas sim uma parte do próprio hub. O produto de toda a nossa pesquisa e compilação é o arquivo atualizado do hub anexado abaixo. A atualização 8/2 de 2019, arquivos anexados, o hub.
hub. E sim, eu não tinha visto antes, porque esse arquivo do hub aparece oculto na página, você tem que passar o mouse em cima para ele aparecer. Ou seja, tem mais uma página. E eu achando que no começo o hub tinha sido reescrito e adicionaram só uma coisinha, o mestre das chaves, né? E tiraram o uso único. Aí, pô, tinha muito mais coisa por trás. Mas, vamos analisar o que temos até aqui. Esse texto do final da wiki, claramente é o mestre das chaves falando. Afinal, ele fala que não parece que estão invadindo, e sim que realmente estão. E isso conecta com o texto anterior, que é dito que o mestre das chaves está incomodado com as pessoas invadindo a área dele. Ele usa como termo encruzilhada para se referir ao hub, como é dito na wiki do hub reescrito, que os The Lost e algumas entidades fazem isso. Interessante que a parte da possível origem diz que esse lugar foi construído pelos The Lost, o que é curioso. Os The Lost têm poder para construir algo, até porque até agora há pouco a gente imaginava que o único que tinha esse poder era o Backrooms Remodeling Company. No vídeo da Entidade 99, o Game Master, vimos que os The Lost têm muita coisa aí para ser descoberta, mas isso não é novidade. Os The Lost provavelmente são a maior lore dos Backrooms. Agora, supostamente, descobrimos que eles também conseguem construir lugares nos Backrooms. E ainda por cima um lugar anômalo, já que é dito que a torre você pode subir nela e chegar no topo rápido, ou não. Ou seja, o lugar tem anomalia. Mas, por enquanto, tudo isso está no campo do supostamente. Afinal, a gente tem mais uma wiki para ver e pode ser que lá tudo isso seja desmentido. Até porque é dito que esse lugar aqui é muito antigo. Tudo bem que os The Lost também são muito antigos, mas é dito que esse daqui é o primeiro lugar a existir no hub. E aí, pô, os The Lost são tão antigos assim? Há quanto tempo isso aconteceu para eles terem vindo aqui e construído o lugar? Não sei, esses textos ainda estão meio confusos. Eu acredito que isso vai ser explicado na próxima wiki. Dá uma olhada no canal secundário. E cara, o mestre das chaves disse que esse lugar é um santuário, e os The Lost cultuavam alguma coisa aqui. Será que eles cultuavam o próprio mestre das chaves? Sabemos que os The Lost têm essas paradas com deuses. Seria o mestre das chaves algo maior do que sabemos? Parece só uma entidade bobinha, mas às vezes tem muita coisa por trás. Essa estátua que a gente tem lá, acho que é a terceira menção a estátuas que temos nos Backrooms. Lembro que tem uma no Tormento, e eu tenho quase certeza que tem mais uma em outro lugar, mas eu não lembro. Será que tem conexão essas estátuas? Por que ela está sem cabeça? A torre tem mais portas para lugares desconhecidos. E isso é muito interessante também. Porque pensa, se você precisa de uma chave de nível para você conseguir acessar as portas do hub, se o nível não foi descoberto e as pessoas não estão caindo lá porque ainda não se descobriu como entrar nesse lugar, então ninguém tem a chave de nível desse lugar. Então por isso as portas não podem ser abertas. Não faz sentido terem muitas portas para lugares desconhecidos. São níveis que ainda não foram descobertos. E essas portas para lugares desconhecidos na torre me lembra algo. Você lembra que no nível 51 também tinha portas para lugares desconhecidos? Algumas portas trancadas? Você lembra que também tem portas trancadas no nível 389 que a gente também não sabe para onde leva? E é curioso porque o nível 51 e o nível 389 são conectados com os The Lost também. Será que essas portas se conectam entre si? Para onde será que todas essas portas levam? Será que elas levam para um mesmo lugar? Muito curioso. Sempre que o nível dos The Lost aparece, a gente vai conectando muita coisa. Apoie o canal, se puder. Algo interessante que também descobrimos aqui é que a torre é de uso único. Lembra que o hub era de uso único e depois que você saía você não podia usar mais? A torre, pelo visto, é assim. É dito que se você entrar e você sair, você não pode voltar mais. Eu achei isso interessante porque esse aspecto do hub migrou para a torre. Mas por que isso acontece? Será que tem um motivo específico para isso acontecer? Ou será que isso acontece por acaso? Por acaso ao entrar aqui, quando você sai, você não pode mais voltar e isso não significa nada? Ou será que significa algo? Sabe uma outra coisinha que eu pensei? É que assim, o Game Hall tem aquele chão xadrez. O nome desse nível aqui é a torre. Lembro que tem o reanimado do nível 94 que também tem relação com os The Lost. E eu lembro que na wiki do reanimado tem alguma coisa sobre uma tal rainha também. Os The Lost cultuam deuses como uma religião, então não duvido nada de bispos aparecendo. Imagina que doido se no final isso tá formando um grande xadrez. Eu digo tipo uma referência. Tá entendendo? Porque tem a referência aqui à torre, tem o xadrez lá do Game Hall, tem o reanimado, tem uma tal rainha também. Pode ser que no final a lore dos The Lost estejam referenciando o xadrez. Xadrez é um jogo super antigo também, e o The Lost também é o grupo mais antigo dos Backrooms e tudo mais. Seria uma referência interessante, mas enfim, é só uma teoria, um pensamento que eu tive após lembrar de algumas dessas coisas, e seria muito interessante se realmente fosse isso. Seria uma referência legalzinha. E bom, a mini saga que eu achei que teria 3 episódios, vamos pra 4, né? Imagina se eu tivesse resolvido fazer um vídeo só, ia ficar uma semana sem vídeo. E comenta aí, torre, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.